Aleluia. Eu não vou perguntar quem conhece, porque mesmo quem conhece acho que tem vergonha de conhecer. Mas há um MC muito famoso chamado Pose do Rodo. Não sei se alguém estava à espera que eu começasse o sermão de hoje com esta figura. Mas tem um motivo. Numa das suas canções ele diz o seguinte, eu vou parafrasear, está bem? Deus está comigo, Deus cuida da minha família, eu tenho fé, a minha cidade está segura. E na estrofe seguinte ele diz que vai metralhar todos os seus inimigos, que vai fazer 1 milhão de coisas com as novinhas, com as mulheres. E é uma música que começa de uma forma, mostrando um homem de fé, um homem de confiança, um homem que diz que serve a Deus, e no verso seguinte esse mesmo homem está a dizer as maiores atrocidades do mundo. Isso é normal, acontece, é raro, mas acontece muito, como se diz. O exemplo 2 é um jogador de futebol que ganha um campeonato famoso e tem uma t-shirt a dizer Jesus é o meu Senhor, 100% Jesus, eu sou dele. E na semana seguinte ele é apanhado a trair a sua esposa. Ele é apanhado a sonegar impostos. Ele é condenado por violação. O terceiro exemplo é do político que faz a campanha a dizer: eu vou servir os cristãos, eu sou um cristão, eu vou cuidar dos interesses dos evangélicos, dos católicos, de quem for. Eu sou um homem devoto, eu sou um homem de fé. E ele é eleito e passado 6 meses vem o primeiro escândalo de corrupção. Ele enfiou dinheiro na cueca, ele mandou o dinheiro para uma offshore e ele foi apanhado. O que é que esses 3 exemplos têm em comum, irmãos? Homens, mulheres, pessoas que dizem ter uma fé, que declaram seguir a Cristo, amar a Deus, mas a sua vida diz-nos exatamente o oposto. Hoje a mensagem não é sobre o influencer, sobre o jogador, não é sobre o político e não é sobre o MC Pose do Rodo. A mensagem de hoje é sobre nós. É sobre o cristão que muitas vezes pode andar num engano, mas Cristo vai nos tirar do engano em nome de Jesus. Então, durante os próximos minutos eu vou pedir a tua atenção para que tu possas, junto comigo, chegar a uma conclusão básica, que é o seguinte: a fé sem obras é morta. E nós vamos pedir a graça do Senhor para que Ele nos ensine isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Será que nós somos um desses exemplos? Será que nós temos uma profissão de fé forte, madura, robusta? Será que a gente gosta de partilhar passagens nas redes sociais? Gostamos de falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos colegas? Será que a nossa vida entra em contradição com essas profissões que nós temos de fé? A nossa vida acompanha a nossa boca ou a nossa vida contradiz a nossa boca? Essa é uma pergunta que tem que ficar connosco hoje. No fundo, tu vais olhar para o teu irmão e vais perguntar assim: irmão, a tua fé é viva ou morta? Faz essa pergunta para ele hoje. Irmão, a tua fé é viva ou morta? Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer o primeiro ponto, que é o seguinte, irmãos. Deixa-me só puxar aqui para isto ficar organizado. Opa! O que é a fé morta? Volte comigo ao verso 14. O verso 14 diz o seguinte, irmãos: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Vejam, Tiago pergunta o seguinte: será que essa fé que não tem obras pode salvá-lo? Vejam que Tiago não está a falar sobre a quantidade de fé que alguém tem. Ele não está a dizer que alguém tem muita fé ou pouca fé. Ele não está a falar sobre alguém que diz ter muita fé. Ele não está a quantificar, mas ele está a qualificar. Ele está a dizer que o importante é o tipo de fé que nós temos. Ter o tipo de fé certa é mais importante do que ter a quantidade de fé errada. Porque nós podemos ser pessoas de muita fé, mas ter a fé errada. Ter o tipo de fé errada. A fé que não age, Tiago está a deixar claro, não é uma fé que provém da salvação. E ele vai dar um exemplo prático a partir do verso 15. O que é que ele diz? Se um irmão estiver necessitando de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Vejam esse exemplo prático que é colocado aqui. Nós temos um irmão que tem necessidades materiais do básico. Esse irmão não está com necessidades supérfluas. São coisas básicas, amém? Roupa, comida, que é uma coisa da dignidade humana. Uma coisa básica, que todos nós precisamos. E a resposta do cristão é o seguinte: vai em paz, aqueça-se, alimente-se. Nós estamos a dar palavras de encorajamento àquela pessoa. Estamos a dizer, vai, esforça-te. Às vezes dizemos assim, trabalha mais um pouco, faz o teu melhor, muda alguma coisa. Mas Tiago vai dizer, as palavras nesse caso não são a solução. Palavras bonitas sem ação prática não têm efeito. E ele vai tratar isso como uma hipocrisia espiritual. E a conclusão do verso 17 é a seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está, qual é o termo? Morta. Está morta. Algo morto é algo que não vive. Estamos a dizer o contrário, não é? A fé está morta. A fé não está fraca, não está moribunda, não está num estado terminal, não está na UTI, não está a passar por análises. Não, a fé já morreu, ela está morta. E algo que está morto não pode dar vida novamente, não é? Vejam, há uma linguagem de um cadáver espiritual disfarçado de religiosidade. Quais são as características de uma fé morta, irmãos? Primeira, diz comigo, é uma fé intelectual. Uma fé intelectual. A fé intelectual é aquela fé que crê que Deus existe, sabe que Ele existe, tem certeza que Ele existe, mas não obedece. Nós também temos a fé emocional, que é uma fé que se emociona, que sabe que Ele existe, que às vezes vem ao culto, chora, se emociona, sente algo, mas não muda, mas não age. E nós temos uma fé verbal também, uma fé apenas verbal, que é uma fé que fala sobre Jesus, mas não imita Jesus. Que a sua boca está cheia de Cristo, mas a sua vida não transmite o amor de Cristo. Nós temos uma fé que é seletiva também, que escolhe aquilo que gosta de cumprir. Se há algo que eu devo viver como cristão e eu gosto, eu vou cumprir, mas se há algo que eu não concordo, eu não vou cumprir. Nós também temos a fé conveniente, que ela é prática apenas no processo em que ela não me custa nada. Se custar-me alguma coisa, eu já não aceito. Essas são as características de uma fé morta. Vejam que ela dá-nos certeza de que Deus existe. Nós podemos até sentir emoções em relação a Deus. Nós podemos até amar a Deus, gostar de Deus, gostar da igreja.
Nós podemos falar muito sobre a nossa fé, podemos gostar de partilhar sobre a nossa fé, mas nós somos seletivos sobre quais mandamentos vamos obedecer e nós somos convenientes. Só temos fé quando não nos custa nada. E aí, a partir do verso 18, Tiago faz um desafio aos irmãos judeus para quem ele escreve essa carta. Ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E o desafio é o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Vejam o desafio: mostra-me a tua fé vazia e eu te mostrarei a minha fé consistente. Vejam, na verdade o que Tiago está a querer dizer é que é impossível mostrar fé sem obras, porque fé invisível não pode ser vista. Uma coisa invisível não pode ser vista. E ele diz: eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, porque uma fé genuína, ela tem sempre um aspecto visível. Ela é demonstrável. Então o que Tiago está a dizer é: tu achas que tens fé, mas na verdade não tens nada, porque não é possível verificar a tua fé. Porque a fé, irmãos, não é um conceito que paira no ar, não é um conceito metafísico que está acima da nossa cabeça e que nós não conseguimos verificar. A fé, ela deve ser revelada e ser materializada através da nossa vida. E por isso é que Tiago diz: não há fé sem obras. Não há fé genuína sem obras. Tiago leva um passo à frente ainda, irmãos. Vejam o verso 19. Isto aqui é duro para nós ouvirmos isto, mas é a palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus é importante para nós. Qual é a ideia? Tu crês que existe um só Deus? Quem aqui crê que existe um só Deus? Levanta a mão quem crê. Amém. Não temos nenhum ateu na igreja. Amém? Glória a Deus. E se tiver também, vai converter em nome de Jesus. Tu crês que existe um só Deus? Tiago diz muito bem. Parabéns. Mas até os demônios creem. O diabo não tem dúvida nenhuma que Deus existe. Satanás não tem nenhuma dúvida que Deus existe, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso. E Tiago conclui e diz: eles não só creem, mas eles também tremem. Porque eles conhecem quem Deus é. Eles sabem que Ele é justo, soberano, poderoso. E por causa de saberem isso, eles tremem. Qual é a exposição que nos está a ser lançada à cara hoje? Que não temos mérito nenhum em crer que Deus existe. Porque mesmo os seres que estão condenados à eternidade de sofrimento, que são os demônios, eles creem em Deus. Eles sabem que Ele existe. E para além disso, eles têm medo de Deus, eles temem Deus, eles tremem quando a presença do Senhor aparece. Vejam quando Jesus está diante do endemoniado, do gadareno, e aquele homem vem possuído por demônios e imediatamente se ajoelha, se prostra diante de Jesus e pede: Jesus, pelo menos ajuda-nos, não nos destruas, porque aqueles demônios viam o poder que estava em Jesus. Os demônios tremem na presença de Deus. E o verso 20 tem o confronto, que é o seguinte: Tiago olha para nós e diz: insensato! Quer certificar-se de que a sua fé sem obras é inútil? E aqui, Tiago nos apresenta algo importante. Vejam,
Há três tipos de crença. Há a crença intelectual, sei que Deus existe. Há a crença emocional, sinto medo de Deus. E há uma crença transformadora, que é aquele irmão que diz, eu obedeço, eu me submeto aos mandamentos do Senhor. Os demónios têm a crença intelectual, eles sabem que Deus existe. Os demónios têm a crença emocional, eles sentem medo de Deus, mas os demônios não têm uma crença transformadora. Eles são rebeldes em relação ao Senhor. Mas há cristãos que creem intelectualmente em Deus, que se emocionam, às vezes até na presença de Deus, mas não têm uma crença transformadora, não têm obediência, não se submetem a Deus. E eu vou levar isso até a consequência prática. Se nós temos uma fé que não é transformadora, nós temos uma fé demoníaca. Eu estou a usar uma lógica só. Se os demónios sabem que existe, têm medo, mas não obedecem, nós também, se sabemos que existe, temos medo, mas não obedecemos, estamos a permitir que em nós haja uma fé demoníaca, que é uma crença sem obediência. Não foi para isso que Deus nos chamou. Amém, irmãos? Então eu não quero mais, na minha vida, ter uma fé similar à fé dos demônios, não quero. Eu quero ter uma fé condizente a um filho de Deus. E vejam, quando Tiago diz insensato, o que ele quer dizer é, tu és um tolo, tu és um vazio, tu não tens substância, porque a fé sem obras é inútil. Vejam o verso 20, não é? Inútil é o quê? Vazia, sem substância. E aqui nós vamos entrar num ponto importante. Nós vamos ter dois exemplos. O primeiro é o exemplo de Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. E Tiago vai dizer, Deus pediu o impossível a Abraão. Deus pediu o seu próprio filho, o sacrifício do seu próprio filho. E o que é que Abraão fez? Abraão obedeceu. Abraão não questionou, não colocou em causa, não pediu tempo, ele simplesmente obedeceu. Ele não compreendeu, ele não entendeu completamente, mas ele obedeceu, porque a obediência não está condicionada à nossa compreensão, irmãos. Nós não precisamos compreender tudo o porquê que devemos agir de certa forma para que sejamos obedientes. A ilustração é um pai e um filho. Quem é pai? Levanta a mão. O teu filho precisa entender tudo o que ele tem que fazer? Muitas vezes ele não tem maturidade emocional para compreender, certo ou errado? Nós vamos ter que convencer os nossos filhos de tudo o que eles têm que fazer, ainda mais quando são pequenos, quando são crianças. O Ezequiel olha para as tomadas e ele tem uma fixação de enfiar o dedo na tomada. Eu vou conseguir convencer o Ezequiel intelectualmente de que a tomada vai lhe dar um choque? Faz sentido isso? Não. Mas ele tem que me obedecer porque eu sei que é o melhor para ele, eu não compreendo, ele não sabe o porquê. Mas se ele for obediente, ele vai ser protegido, vai ser cuidado, vai ser preservado. E assim somos nós com Deus. Quando não compreendemos o que Deus está a fazer, mas agimos em obediência. E é assim que eu quero viver, em obediência. Deus chama Abraão e diz, dá-me o teu filho, sacrifica o teu filho a mim. Abraão não compreende, mas obedece. E no último momento, Deus provê o cordeiro, a solução. E Tiago diz, Abraão, nosso antepassado, foi justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Tu podes ver, verso 22, que tanto a fé como as obras estavam atuando separadas? Não, juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Glória a Deus. Vejam, a fé coopera com as obras. Elas trabalham juntas. O grego aqui é o sinérgio, que vem da nossa palavra sinergia. Significa trabalhar em conjunto. O grego deu origem à nossa palavra sinergia. Então é uma sinergia, é um trabalhar junto. É a fé mais as obras, elas andam inseparáveis. A fé
foi aperfeiçoada pelas obras. As obras demonstraram que a fé é genuína. E então as obras completam e amadurecem uma fé genuína. Foi assim que foi com Abraão. E o exemplo continua. Abraão creu, como diz em Gênesis 15:6, foi-lhe imputado como justiça. Vejam aqui, que Abraão foi justificado porque creu. No entanto, quando Abraão obedeceu, ele também foi justificado. Então há duas justificações que acontecem com Abraão. A primeira é a justificação diante de Deus. Quando Abraão creu, Deus o justificou e tornou-o justo. Mas quando Abraão obedeceu e agiu e cometeu boas obras, Abraão foi justificado diante dos homens. Eu já vou expandir daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Então o homem, verso 24, é justificado pela fé, pelas obras e não apenas pela fé. Há um outro exemplo, o exemplo de Raabe. Vejam, Raabe é o oposto de Abraão. Abraão é um patriarca, um homem de fé, um homem rico, um homem com condições, um homem famoso, um homem poderoso e que obedeceu e teve a promessa do Senhor. Raabe é o oposto. Raabe era uma prostituta, uma mulher, primeiro era uma mulher que não tinha tanto valor quanto o homem naquele tempo, era colocada numa profissão de esquecimento, marginalizada. Ela se prostituía para sustentar a própria família e ela é totalmente o oposto do que era Abraão. No entanto, ela também teve a mesma oportunidade de ser obediente. E vejam, quando Raabe esconde os espias que o Senhor enviou para espiarem a terra, ela mente para os proteger, mas ela também é protegida pelo Senhor e ela é poupada quando o povo de Deus vem conquistar a cidade. E dessa forma, uma pagã, uma pecadora, uma mulher marginalizada, creu no Deus de Israel, mas não só creu, ela também obedeceu. E a obediência custa. A obediência para Abraão custou o seu próprio filho. Deus deu a solução. A obediência para Raabe custou a sua própria vida, mas Deus deu a solução. Em ambos os casos, a fé esteve de mãos dadas com a ação, com as obras. E isso gerou justificação diante do mundo, diante dos homens. Uma fé viva não depende do estatuto social, do nosso passado moral, porque muita gente tem um passado bonzinho e outros têm um passado mau, mas a nossa fé viva não depende do nosso passado, nem da nossa etnia, nem do nosso sexo ou gênero. Depende apenas de obediência, de uma fé que age, que obedece. E o resultado, Raabe foi salva. Raabe entrou dentro do povo de Deus, ela foi considerada parte do povo de Deus e ela esteve na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Se vocês abrirem os evangelhos, o início deles fala sobre a linhagem de Jesus. Quem gerou quem? E o evangelista coloca uma mulher lá no meio, chamada Raabe, uma prostituta, esquecida, marginalizada, odiada pelo mundo, mas amada por Deus. E o próprio Deus se encarnou da linhagem dessa mulher, porque ela obedeceu, porque ela entendeu que a sua fé deveria ser vida. Amém? Aleluia. Somos chamados às vezes a um sacrifício de Isaac. Somos chamados a entregar algo muito importante e valioso para nós. Não porque Deus quer nos punir, mas porque Ele sabe que nós só vamos ter o caráter transformado quando entregarmos certas coisas que para nós são muito caras, mas precisam ser entregues.
E essa talvez vai ser a maior dificuldade da tua vida, ser obediente. Passar por perseguições é difícil, passar por doenças é difícil, passar por dores emocionais é difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, a coisa mais difícil do mundo é entregar o nosso Isaac para o Senhor. Há coisas que nos custam. A nossa fé vai ser testada, vai ser provada, como nós já aprendemos em Tiago, amém? E nós às vezes precisamos decidir como Raabe. Precisamos tomar decisões arriscadas para seguir a Deus, para obedecer ao Senhor. Precisamos tomar uma decisão de romper com o nosso passado, de dizer que o nosso passado não nos define mais, que ele ficou lá atrás e que agora temos uma nova vida com Cristo. E temos uma decisão de alinharmos o nosso propósito com o propósito de Deus. Eu quero agora entrar numa polêmica que se levantou ao longo de todo o tempo sobre a questão da justificação da fé e das obras. O contexto é o seguinte: Tiago escreve que nós somos justificados pelas obras e pela fé, trabalhando em conjunto. Mas Paulo, em Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer que somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é presente, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele vai dizer em Romanos 3, 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E em Gálatas 2,16 ele vai dizer também que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Bem, eu não preciso dizer mais nada para que vocês entendam que se olharmos para esses textos isolados, nós estamos diante de uma contradição. Então, se Paulo diz, ninguém é justificado pelas obras, apenas pela fé, e Tiago vem e diz, nós somos justificados pelas obras e pela fé, qual dos dois tem a razão? A resposta para um cristão que crê na palavra de Deus é qual? Ambos. Ambos têm a razão. Porque nenhum dos dois está em contradição com o outro. Amém, igreja? Por quê? Paulo, quando escreve essas cartas, está a escrever aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos. Roma era Israel, sim ou não? Não. Galácia era em Israel, sim ou não? Não. Éfeso era em Israel, sim ou não? Não. Então nós estamos num contexto em que Paulo está a escrever para judeus ou para gentios? Gentios, que eram os não judeus, ok? E no meio dos gentios havia uma infiltração dos tais judaizantes, que é aquela situação que é tratada em Atos através do Concílio de Jerusalém. Alguns queriam que os gentios fossem circuncidados e que começassem a cumprir várias coisas da lei judaica. E os irmãos se reúnem e dizem, não podemos impor esse peso sobre os irmãos. Não é esse o propósito. Então Paulo escreve para gentios para deixar-lhes claro o seguinte: a salvação não acontece por causa das nossas obras, porque as nossas obras, elas não nos dão capacidade de alcançar a salvação. E Paulo, ao longo de todos os seus escritos, ele deixa claro o seguinte: na verdade a fé é a confiança, porque fé é fide, confiança na obra de Cristo e não na nossa obra. Quando temos fé, significa que nós estamos a tirar a confiança de nós e estamos a colocá-la na obra de Jesus e a dizer, eu me reporto à obra de Cristo na cruz e não à minha própria obra. Porque a minha obra não me consegue salvar. Ela não tem essa capacidade, mas a obra de Cristo é perfeita e ela serve para salvar
todos aqueles que nele creem e que colocam a sua confiança. Então a fé a que Paulo se refere é a fé que salva, é a fé que nos justifica diante de Deus, que nos torna justos diante de Deus. Mas Tiago escreve para os cristãos judeus que estão dispersos. Como é que Tiago começa a carta? Para a diáspora, para os irmãos que estão dispersos da Judeia. Então Tiago tem outro problema diferente do problema de Paulo. O problema de Paulo tinha a ver com a questão das obras, da salvação pelas obras. Mas a questão de Tiago tem a ver com uma fé que deve se manifestar em ações práticas. Porquê? Porque Tiago estava a escrever para irmãos que pensavam que podiam apenas acreditar e dizer que criam, mas continuar a viver uma vida longe do padrão que Deus tinha para eles. Então, se nós casarmos as duas ideias, nós vamos ter o seguinte quadro. Paulo fala sobre a raiz da salvação, onde a salvação começa. A salvação começa pela fé e somente pela fé. Nós somos salvos pela fé. E isso não é o resultado, mas é a causa da nossa salvação. Diz ao teu irmão, tu és salvo pela fé. A nossa salvação começa aí. Efésios 2:10. Amém? E Tiago vai enfatizar o outro aspecto. Pensem nisso como uma árvore. Paulo trata da raiz e Tiago vai tratar do fruto. Então, enquanto Paulo diz, a raiz da salvação é a fé e apenas a fé, confiança na obra de Cristo, porque a obra dele é que é perfeita e não a nossa, Tiago vai dizer, nós devemos entender que a fé verdadeira produz frutos bons, evidência, não mérito, mas evidência. Então o que é que estamos a querer dizer? Que toda a fé que é genuína, que é colocada em Cristo, obrigatoriamente, eu vou repetir esta palavra, obrigatoriamente produz boas obras. Na medida em que o termômetro para eu saber se uma fé é verdadeira ou não, é se aquele cristão está a produzir boas obras. Se ele está a produzir fruto. Se eu vos trouxer uma árvore e plantar no vosso jardim e disser assim, essa árvore é muito boa, ela dá diospiros ou dá laranjas todo o ano, é maravilhosa, e tu deixas lá a árvore 1, 2, 3 anos, ela é bonita, ela é vistosa, ela tem tudo o que se pode pedir de uma árvore, mas ela tem um problema. Sabem qual é o problema? Ela não dá as laranjas que eu prometi, ela não gera fruto. Aquela árvore é bonita, aquela árvore é forte, aquela árvore tem flor, tem folhas, tudo direitinho, mas ela tem o problema principal. Por que é que colocamos aquela árvore ali, irmão? Foi só para te dar sombra? Não foi. Foi para te dar fruto. Mas ela não está a dar. Então, como é que eu identifiquei? Eu vi se ela gera o fruto que é suposto gerar ou não. A fé é isso. A fé genuína é aquela fé para a qual nós olhamos e se virmos o fruto da fé genuína, nós podemos dizer que sim, essa fé é verdadeira. Eu quero finalizar com este ponto. Tiago no verso 26. Veja comigo o verso 26. Diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Há aqui uma analogia poderosa. O corpo sem espírito está morto e a fé sem obras está morta. Essa comparação é perfeita, irmãos, e é irrefutável. Nós não conseguimos refutar. Vejam, o corpo é visível, sim ou não? Sim. O corpo, por si só, não para de pé. Ele precisa do espírito para estar vivo, sim ou não? Sim. O corpo sem o espírito é o quê? É um cadáver, sim? Ele está lá, mas ele não tem vida. E um espírito é necessário para animar um corpo, para trazer vida ao corpo. E a fé
Ela é invisível em si mesma. Ninguém consegue apanhar fé. Eu vou lá ao supermercado e digo, eu quero 5 quilos de fé, se faz favor. Não funciona assim, pois não, irmãos? Ela é invisível. E ela precisa de obras para ser vista, assim como o corpo precisa do espírito para viver. Ou seja, a fé sem obras é como um cadáver, é como um corpo sem vida. Então as obras evidenciam a fé na medida em que o espírito dá vida ao corpo. Um corpo sem espírito tem aparência do corpo, parece um corpo, mas não está vivo. E uma fé sem obras parece fé, tem aparência de fé, e aqui para o pessoal que gosta dos memes, tem sabor de fé, mas não é fé verdadeira. Porque ela não transforma, ela não age, ela não salva. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Diz amém. Então a primeira verdade, olha no olho do teu irmão e diz assim: as obras não salvam. Amém. Gostei do esforço. Vira para trás, para a frente e fala: as obras não salvam. Por que elas não salvam? Porque somos imperfeitos. Da mesma forma que somos imperfeitos, as nossas obras são imperfeitas. Mas a nossa dívida para com Deus é infinita. Nós não podemos pagá-la. Por mais que vivamos a eternidade fazendo boas obras, não vamos conseguir pagar a dívida que fizemos com Deus. Porque para Deus, qual é a exigência para Deus? É a perfeição. E nós não alcançamos a perfeição, porque por isso a salvação é um presente que não está dependente da nossa obra. Não se compra. Não há salvação à venda no supermercado. Não há. Ela nos é dada, oferecida, ofertada por aquele que é já perfeito. Se as obras salvassem, Paulo vai deixar claro, nós nos poderíamos orgulhar e dizer assim: eu mereci, eu fui bom, eu fiz tudo bem, eu agi do jeito certo, eu consegui sozinho. Mas a salvação seria incerta, porque em todos os momentos nós estaríamos a perguntar: será que hoje eu fiz direito? Será que amanhã eu fiz? A gente ia colocar a cabeça no travesseiro com dúvida sobre a nossa salvação. Porque íamos estar sempre a pensar: hoje eu agi, amanhã não agi. Então a nossa vida ia ser um jogo. Ia ser um jogo para vermos se conseguimos ou não. Mas isso é injusto. Por quê? Quem tem mais tem vantagem. Quem consegue mais, consegue melhor. Mas a verdade libertadora é: a salvação é de graça, é um favor imerecido e é recebida pela fé e não pelas obras, porque Cristo pagou tudo. Ele já fez a obra completa. Não há nada a acrescentar, nada do que tu possas fazer acrescenta a obra de Cristo, porque ela já está completa. Jesus no final olhou e disse: está consumado, está concluído, acabou, a obra está completa. E por isso as obras não salvam. Mas a segunda verdade é que as obras evidenciam e mostram a salvação. O versículo às vezes esquecido é Efésios 2, 8 e 9, não é? Salvos pela graça mediante a fé, não por obras. Mas o verso 10 diz: porque somos feitura dele, criados em Jesus para, diz comigo, para as boas obras. Quem entendeu diz amém. Ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela fé, mas Cristo nos fez nova criatura. Somos criados em Cristo com o propósito de boas obras. Então as boas obras não são o motivo da salvação, mas elas são o propósito da salvação. Nós somos redimidos para viver em boa obra. E isso é fé verdadeira. Isso é fé verdadeira. Como é que as obras evidenciam uma salvação genuína? Porque nós mudamos de caráter. Nós deixamos de ser aquele mau caráter de antes, aquele pecador de antes, porque nós éramos egoístas, mas agora nós somos amorosos.
Nós éramos do mundo, mas agora somos do reino de Deus. Nós éramos materialistas, só valorizávamos o bem material, mas agora somos generosos. Nós antes éramos pecadores habituais e agora nos esforçamos para viver em santidade. Então, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. A videira verdadeira dá uvas. Jesus diz: eu sou a videira, mas não é qualquer videira, é a videira verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque ela dá fruto. A videira falsa não dá nada, mas a verdadeira dá fruto. E vejam, Jesus vai dizer em Mateus 5, não se pode esconder a luz debaixo da cama, antes coloca-se a luz em um lugar alto e elevado. Para quê? Para que ela possa iluminar toda a sala. Da mesma forma, não dá para esconder um cristão genuíno, porque ele está a brilhar com a luz das boas obras de Cristo e com o favor de Deus sobre a sua vida. E por isso é necessário que tu estejas em evidência diante do mundo, para que o mundo veja que a tua vida produz bons frutos. E para que veja em ti a luz de Cristo. O sal não pode perder sabor. Alguém já experimentou colocar sal na comida e não está salgado? Já aconteceu isso alguma vez? Eu acho que não, pois não. O sal acho que não perde as suas propriedades. Antigamente, quando não havia frigorífico, a carne era mantida através do quê? Do sal, não é? Era colocado muito sal para preservar. Então isso nos ensina o quê? Que o sal, ele tem que estar presente para que haja sabor, para que haja preservação, para que haja proteção. Assim como nós estamos no mundo, para que o mundo seja preservado pelo Senhor e para que Cristo alcance novas vidas através da nossa experiência e do nosso testemunho. Aleluia. E a terceira verdade, para finalizar: fé sem obras não salva. O que significa isso? Que eu, quando tenho só uma crença intelectual, como os demônios têm, quando eu tenho só uma emoção religiosa que não gera transformação, quando eu tenho tradição familiar, é aquela velha coisa, eu sou cristão, por quê? Porque eu fui batizado já não sei quanto tempo e porque os meus pais são cristãos e eu também sou cristão. E aí tu perguntas a seguir à mesma pessoa que diz que era cristão, tu acreditas em Deus? E ela vai dizer não. É engraçado, não é? Eu sou cristão, por quê? Porque a minha família é toda cristã. E tu acreditas em Deus? Não sei. Então vejam, é um cristianismo cultural. Eu recebi valores de uma cultura, mas eu não professo aquela fé que baseou aquela cultura. Então é uma crença muitas vezes tradicional, é uma profissão vazia, sem vida, mas nós cremos que a nossa fé é uma fé que tem vida, que tem espírito, que o nosso corpo não é um cadáver, é um corpo vivo para a glória de Deus. Uma fé sem salvação é o irmão que conhece teologia, mas vive em pecado. Uma fé sem salvação é um irmão que vai à igreja, mas não se parece com Cristo. Uma fé sem salvação é aquele que fala de Jesus, mas não obedece Jesus. Professa o amor, mas não ama na prática. Canta sobre entregar, mas não entrega nada. Diz ao teu irmão: não te enganes, meu irmão. Ninguém está salvo porque frequenta a igreja. Isso é uma falsa segurança. É uma falsa segurança. Eu acho que estou seguro. Quanto mais eu vou à igreja, mais seguro eu estou. Não. Ou então eu creio em Deus, logo está tudo bem. Não. A aposta de Pascal vai dizer o seguinte: mesmo que tu não creias em Deus, vive como se Ele existisse. Porque assim, se tu morreres, tu garantes que vais para o céu. Mas que baboseira gigantesca. Cristo não nos leva a isso. Cristo nos exige tudo. Não apenas o nosso intelecto, mas tudo o que temos e somos. Não dá para viver uma vida só dizer que acreditamos. Ele quer de nós mais. Ele quer tudo o que temos e tudo o que somos. Então não faças a aposta de Pascal. Não vivas uma vida só acreditando que Deus existe, para depois, se Ele existir e tu morreres, tu pelo menos vais para o céu. Não faças isso. Vive uma vida condizente ao chamado de Deus para ti. Amém? Amém, igreja?
Antes da conversão, eu estou morto em pecado, sem fé, sem obras. Então, sem fé e sem obras, eu estou perdido. Quando eu sou salvo, eu sou convertido pela fé apenas. E é uma fé genuína. Eu tenho fé, mas eu ainda não tenho obras, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. E depois da conversão, eu continuo a ter fé, mas essa fé é evidenciada com boas obras. E eu demonstro não só a Deus que eu sou salvo através da fé, mas demonstro ao mundo que eu sou salvo através das boas obras. Amém, irmãos? Aleluia. Vou-te deixar algumas perguntas. Primeiro, se eu fizer muitas obras, serei salvo? Já deves saber a resposta para isso. Pergunta 2, se eu tiver fé, mas não fizer obras, serei salvo? Pergunta 3, quantas obras preciso fazer para provar a minha salvação? E mais uma, será que as obras aumentam a minha probabilidade de ser salvo? E faz um diagnóstico espiritual. Eu estou vivo em Cristo ou eu sou um cadáver espiritual? A minha fé está viva ou ela é doente? É uma fé incompleta. O que é que a tua fé produziu nos últimos 30 dias? Uma fé genuína, o que é que ela produziu na tua vida? Tu amaste mais? Tu perdoaste os teus inimigos? Tu foste generoso? Tu lutaste contra um pecado e conseguiste vencer para a glória de Deus? Houve fruto para a tua fé? Eu quero te dizer que sim, em nome de Jesus, há fruto para a tua fé. Porque se até hoje a tua fé não foi genuína, eu creio que a partir de hoje ela será. Eu creio que a partir deste momento, tu podes sair de um ciclo vicioso de ouvir, concordar, mas não agir, endurecer e repetir o padrão. Quando nós ouvimos muito uma coisa e não agimos, nós temos a tendência a ficar resistentes àquilo. Eu vou repetir, quando a gente ouve uma coisa e não agimos, nós criamos resistência e costume àquilo que estamos a ouvir. Então há um perigo grandíssimo, que é aquele, vejam, o pai está sempre a dizer ao filho, meu, acorda cedo, levanta-te. Meu, acorda cedo, levanta-te. Não é? Todos os dias, levanta, levanta. E quem aqui é pai sabe que se tiver um adolescente em casa, e a gente pode dizer a ele todos os dias para ele se levantar cedo e ele não se vai levantar. Certo, mães e pais? Está certo ou errado? O erro está onde? Está em nós que estamos a dizer todos os dias para eles não se levantarem? Não. Por quê? Porque o facto de eu dizer e não haver correspondência gerou resistência e costume na pessoa. É como se fosse assim, eu sei que eu não devo dormir mais, eu sei que eu tenho que me levantar e eu sei que todos os dias a minha mãe diz a mesma coisa. Mas pá, já estou habituado a isso. É mais um dia igual. Quantas vezes as palavras no culto, na pregação, têm o mesmo efeito sobre nós? Eu estou a ouvir outra vez sobre fé genuína, sobre boas obras. Eu estou a ouvir outra vez que eu tenho que deixar o pecado. Eu estou a ouvir outra vez que eu tenho que amar o meu inimigo, que eu tenho que me entregar, que eu tenho que ser generoso, essas coisas todas. Eu ouço isso todas as semanas, man. Vira o disco e toca o mesmo. Pois é porque nós já estamos acostumados a ficar resistentes, a criarmos um hábito naquilo que ouvimos. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês. Amém, irmãos? Eu não quero que a gente seja o adolescente que está habituado a ouvir sempre a mesma coisa e a agir sempre do mesmo jeito. Não! Não permitas isso no teu coração, porque isso é um perigo. A gente se acostuma em viver no erro e não pode ser mais. Então, pastor, eu entendi e eu quero ajuda. Então procura-me.
Procura o pastor depois do culto, procura o pastor durante a semana, pede ajuda. Vamos viver uma fé genuína. Olha, eu quero que as coisas lá em casa estejam melhores. Eu cansei de fingir, cansei de estar mal, cansei de estar mal com os meus filhos, cansei de estar mal com a minha esposa. Eu quero mudar. Vamos ajudar? Vamos, em nome de Jesus. Eu estou aqui para te guiar espiritualmente, para te dar a solução, para te mostrar o que a palavra diz e para te tornar responsabilizado pelas tuas ações. Amém? Então isso é o que nós temos para hoje. Esse é o alimento que o Senhor está a dar à igreja. Eu espero que vocês tenham se alimentado e que o vosso espírito seja fortalecido através da palavra do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, quero orar pela tua vida e quero, em nome de Jesus, um novo compromisso da nossa parte. Cristo, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Nós hoje sabemos e temos uma certeza que as nossas obras não nos levavam até a Ti e não nos levavam para o céu. Mas nós temos uma segunda certeza também, que as nossas obras, elas são o propósito da nossa salvação e elas são o resultado de um coração verdadeiramente transformado e regenerado por Ti. Então, Pai, eu creio que cada irmão hoje sai daqui com a certeza de que as nossas obras são muito importantes e que através delas nós podemos mostrar que nós Te amamos verdadeiramente, Senhor. Faz-nos ser praticantes e não apenas ouvintes. Faz-nos ser, meu Pai, aplicantes da Tua palavra e não apenas convencidos da Tua palavra, Senhor. Não adianta termos certeza das coisas se essas coisas não geram em nós mudança e transformação. Por isso eu quero orar por cada irmão hoje que veio à Tua casa e que nós possamos sair daqui, meu Pai, mudados, transformados, Senhor, para a Tua obra, Senhor. A Tua igreja, meu Pai, ela é um organismo vivo que se ajuda, que levanta uns aos outros e que através da edificação mútua nós nos preocupamos em gerar o caráter de Cristo em cada um. Por isso, meu Pai, que nós daqui a uns tempos olhemos para nós próprios e possamos ver, Senhor, obrigado por aquela palavra naquele dia, Senhor, obrigado, Pai, porque através daquela mensagem eu entendi que a minha fé precisava de passar por uma transformação e precisava gerar boas obras. Hoje, meu Pai, eu creio que todas as barreiras que nosso espírito criou para que nós não vivamos em novidade de vida, às vezes temos traumas, temos dificuldades emocionais, temos problemas que trazemos para a nossa relação contigo. E essas coisas nos estão a impedir de viver uma vida genuinamente transformada para Ti, Senhor. Mas eu tenho a certeza, Pai, que cada um de nós não tem nada na frente do Teu agir que é mais poderoso do que o Teu Espírito Santo, Senhor. Então hoje, meu Pai, quebra as cadeias e as barreiras criadas pela nossa cerviz, pela nossa dureza, pelo nosso coração, pelo nosso passado, pelo nosso pecado, pelos nossos traumas, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, entra em nosso coração, porque não conseguimos sem Ti, Pai. Não dá, sem a Tua presença não dá, Senhor. Obrigado por cada vida que está na Tua casa. Obrigado pelo arrependimento genuíno que cada um de nós tem hoje. E nós pedimos que a nossa vida seja uma vida de obras que Te glorifiquem. No nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, a consolação do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo esteja sobre cada coração aqui presente e que Tu possas ir para a Tua casa em paz, em segurança, sabendo que Deus é por Ti e que o mundo não Te vai conseguir tragar e Te tirar da presença dEle. No nome do Senhor Jesus, toda a igreja diz amém, amém. Aniversários? Não, pastora? Ok, então dá uma